não existe cada um por si. O sistema de governo capitalista e neoliberal, estabelecido na maioria dos grandes países ao redor do mundo atualmente, prega que cada pessoa é exclusivamente responsável pelo sucesso ou fracasso profissional de si mesma. Nesse sistema, os empregos são vistos como semideuses, sejam eles bons ou ruins, com salários dignos ou indignos, com carga horária dentro ou fora das leis trabalhistas. E por pior que sejam as condições da vaga oferecida, há sempre uma fila imensa de desempregados esperando uma oportunidade, seja qual for, para garantir o pão de cada dia. Tanto esse sistema de governo quanto todos os outros que existem ou que já existiram são invenções nossas, criações das mentes humanas, de pessoas que pensam exclusivamente em si mesmas, em como satisfazer seus próprios interesses. E os setores de marketing dessas empresas e desse sistema político tentam nos fazer acreditar que isso é certo, assim mesmo, desse jeito. A vida é assim e que não adianta ninguém reclamar, porque tem que ser assim. Na época de Jesus, ou mesmo antes dele, não existiam nem o capitalismo e nem o neoliberalismo, tá? Isso é coisa da atualidade. Mas a maldade humana que existe desde a queda da humanidade, né, que nós chamamos de queda adâmica por causa da história de Adão e Eva, essa maldade sim, sempre se fez presente nas relações interpessoais antes e durante a era cristã. No texto de Isaías para hoje, esse texto nos mostra a preocupação de Deus para com as pessoas desamparadas e humildes, vítimas da cobiça e da maldade dos seus compatriotas, que se deixavam dominar pela ganância e oprimiam o povo. Esse texto também mostra a tristeza de Deus, né? E falando de uma forma antropomórfica, né, a Deus, esse texto expressa assim, uma certa tristeza da parte de Deus ao ver seus filhos maltratando uns aos outros, um maltratando o outro, né, querendo oprimir, se deixando dominar pela ganância e oprimindo o seu irmão. Esse tipo de comportamento nos leva a consequências, né? Tudo que nós fazemos nos leva a consequências, e esse tipo de comportamento nos leva a consequências ruins, porque as pessoas acabam colhendo os frutos das sementes ruins, né, que foram plantadas. E Deus se demonstra triste com isso, com essa situação das pessoas se deixarem levar por coisas ruins e depois ainda sofrerem por causa disso, né? Então Deus ouve o clamor dos desfavorecidos e promete alívio e cura aos penitentes, ou seja, aqueles que se arrependem. No texto de Efésios, lemos que Jesus veio destruir as barreiras que impedem o bom relacionamento entre as pessoas, através da sua própria morte. Ele veio destruir essas barreiras. Está lá em Efésios 2,14. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Por isso, nós dizemos e insistimos, não é normal que os povos vivam em guerras, que etnias sintam-se superiores umas às outras, que irmãos escravizem uns aos outros, que não nos compadeçamos dos menos favorecidos, que buscam, que batalham pelo pão de cada dia. Não é normal existirem pessoas extremamente ricas e pessoas extremamente pobres. Não é esse o ideal de Deus. E como povo de Deus, que atende pelo nome de cristãos, nós não podemos concordar, tampouco compactuar com isso. Se nem ao menos tristeza nós conseguimos sentir diante desses fatos de miséria, de opressão, de injustiça, o melhor que nós podemos fazer é rever nossos próprios conceitos religiosos. O que eu estou fazendo aqui? O texto do Evangelho de hoje continua nessa mesma linha de perspectiva, de raciocínio. Jesus sente compaixão daquelas pessoas que vão até ele ouvir os seus ensinamentos, pois vê tristeza nos seus olhos. Pareciam ovelhas sem pastor. Marcos 6,34. Após passadas várias horas nas quais Jesus estava ensinando as Escrituras àquelas pessoas, os discípulos também ficam preocupados, pois era bem provável que todos estivessem com fome, devido ao tempo que eles estavam lá, né, ouvindo os ensinamentos de Jesus.
Ao contrário do que nós possamos imaginar ao ler esse texto, Jesus não repreendeu os discípulos quando esses o aconselharam a despedir o povo para que eles fossem embora buscar alimento. Eu já ouvi algumas pessoas pregando, né, e dizendo que Jesus chamou a atenção dos discípulos porque eles disseram, mandaram o pessoal embora, né? Jesus, manda o pessoal, deixa o pessoal embora porque já está todo mundo com fome, já passou muito tempo, né? Eles já não aguentam mais e tal. E aí Jesus fala, dá comida para vocês mesmo, para eles. Então, tem pessoas que falam, Jesus brigou com os discípulos, né? Pensam assim, não, mas Jesus não brigou com eles, tá? Ele não deu um sermão em seus amigos. Ao contrário, ele os ensinou a nova dinâmica do reino de Deus. Repartir e ajudar. A preocupação deles era sincera. Eles não estavam querendo despachar o pessoal, cada um por si, né? Cada um cuide de si, manda esse povo embora. Era muita gente, eles não sabiam o que fazer. Por isso que eles deram essa sugestão a Jesus. Mas Jesus veio com uma outra sugestão melhor ainda. Não vamos mandar eles embora com fome, não. Vamos dar comida para eles. E aí os discípulos, para dar comida para eles tem que ter muito dinheiro, a gente não tem. Olha, vocês têm. Às vezes a gente desacredita do nosso próprio potencial, né? Nós não acreditamos em nós mesmos, na nossa própria capacidade. Não, a paróquia é pequena, não dá para fazer uma festa desse tamanho, não. Não vai ter gente, não vai dar. Nós não acreditamos no nosso potencial. E Jesus veio valorizar esse potencial nos discípulos. Não, vocês podem. Vamos dar comida para o povo. Tinha mais de 5.000 pessoas. Vamos dar comida para eles. Mas Jesus, e agora? Como é que a gente vai fazer, né? Cada um e cada uma que havia levado o seu lanchinho, nem todos levaram, mas muita gente levou, né? Muita gente estava ali com a sua merendinha. Foi motivado a entregá-lo aos discípulos, que juntaram uma boa quantidade de pães e peixes, que era um lanche normal, né? Daquela época. O pessoal sempre comia isso. E aquele juntou de um, juntou de outro, juntou de outro, juntou de outro. Um foi aprendendo com o outro a repartir, a juntar o seu pouquinho com um pouquinho do outro. E fizeram uma multidão de pães e peixes, que deu para alimentar todo mundo e ainda sobrou. Então, às vezes a gente pensa, né? Não, mas é que nós somos pouco, não vai dar e tal. Mas quando a gente se dispõe e cada um divide o seu pouquinho, junta o seu pouquinho, né? Com o do outro para que seja dividido, até sobra. Nós temos exemplos assim aqui, muitos. Quando a gente fala, né? Vamos fazer um almoço assim assado, cada um traz alguma coisa. Sobra. E a igreja é pequena. E sobra. Por quê? Quando nós nos dispomos a juntar para depois repartir, há uma multiplicação. Mas quando nós só pensamos no meu pouco, não, eu tenho pouco, vou dar para ninguém, aí realmente não dá mesmo. Não tem como, né? É certo que nós não podemos e nem temos como mudar o mundo todo, mas nós podemos sim mudar o ambiente ao nosso redor. Não podemos salvar o mundo todo, mas podemos ajudar a transformá-lo em um local melhor para se viver. Podemos construir laços de amizade fraterna. Podemos ajudar uns aos outros, mesmo que com pouca coisa, pois o pouco com Deus é muito. Como cristãos e cristãs, somos chamados e chamadas para implantar o reino de Deus ao nosso redor. Mesmo que seja de uma forma pequenininha, incipiente, começando ali na raizinha. Podemos doar um pouco do que temos para quem não tem nada. Podemos ajudar as pessoas que lutam pelo seu sustento. Podemos ajudar os animais que sofrem com o abandono. Podemos plantar árvores. Enfim, há uma infinidade de coisas que nós podemos fazer para deixar o mundo um pouco melhor, até o dia em que Deus virá transformar e renovar todo o universo, conforme as palavras de Romanos capítulo 8, versículo 21. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.